Olá pessoal, bom dia. Vamos falar sobre maioridade civil, maioridade penal. No Brasil, a maioridade civil e penal, elas têm a mesma idade, ou seja, a pessoa é considerada maior civil, portanto responsável civilmente com 18 anos e responsável penalmente, né, maioridade com 18 anos também, 18 anos. No Brasil já foi diferente, a maioridade penal era 21 e agora é 18, né? Existem países que a maioridade penal é muito baixa, lá 10 anos ou até menos, né? Temos casos aí de pessoas condenadas com menos idade do que 10 anos, no mundo, não no Brasil. Então, a maioridade civil, que dá a responsabilidade pelos atos civis, e a maioridade penal, que permite a aplicação da pena, né, pelos atos penais, no Brasil é de 18 anos. Existem correntes que defendem para diminuir a maioridade, outras que dizem que é para manter. Eu penso que pode ser modificado sim, mas crime a crime a análise, né? Não é para todos de uma vez, crime a crime. Mas isso é um assunto que não vem ao caso aqui agora. São 5 quilômetros corridos em 38 minutos. Vamos falar sobre a maioridade penal de Jesus. A maioridade penal é a maioridade civil de Jesus. Observe que eu não estou falando de maioridade penal ou civil de Cristo. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o Verbo de Deus. Mas quando eu falo Jesus, eu me refiro ao tempo que ele viveu como ser humano na Terra. Quando eu falo Cristo, eu falo o tempo que ele foi enviado, ou seja, desde o momento da sua primeira condenação antes da fundação do mundo até para sempre. E Verbo de Deus, ele é um com Deus para sempre. Então são questões de como denominar. Eu vou falar da maioridade penal de Jesus, ok? Jesus, o ser humano. Jesus foi punido já no ventre de sua mãe Maria. Uma mulher muito honrada, Maria, muito honrada. Se deve toda a honra àquela mulher, a mais bem-aventurada entre as mulheres. Então, Jesus foi punido já no ventre, por quê? Porque na viagem que foi feita com José, seu pai, Maria, para Belém para ele nascer, o custeio da viagem, né, o dinheiro gasto na viagem, já foi um dinheiro gasto que foi ganho pelo trabalho de um carpinteiro. Então, um carpinteiro, que é o pai dele, pagou aquela viagem. Ali já começava a saga de Jesus para a cruz. Ele poderia ter nascido numa família de agricultores, numa família de artesãos do ouro, da prata, da pedra. Ele nasceu numa família de um carpinteiro. E ali ele foi crescendo com o cheiro da madeira serrada. Depois ele mesmo foi ganhar seus calos lá na serra, manual, junto com seu pai. Ele aprendeu durante muitos anos o ofício de carpinteiro, a ponto que existem passagens que dizem assim: não é aquele Jesus, o filho do carpinteiro? E depois, numa ideia de que ele teria herdado a carpintaria após a morte de seu pai, diz assim: não é aquele o carpinteiro? Ou seja, então Jesus trabalhou com o instrumento da sua morte a vida inteira, né? Ele foi carpinteiro, trabalhou com a madeira a vida inteira. E aí vai a punição de Jesus pela sua vida fora. E muitos pensam que acabam na cruz, né? A punição acaba na cruz. A cruz acontece, ele é preso na cruz, e depois ele desce, e descem ele, é sepultado, ele ressuscita, e aí uma vez ressuscitado, pensam que acabou, né? Jesus subiu aos céus em corpo. Olha que coisa interessante. Vocês se lembram daquela passagem de Tomé, que Tomé duvida se é ele ou não? Tomé é um dos que tinha mais fé, não duvide disso. Fala assim, vamos ver se é o Cristo mesmo. Ele falou, toca na minha mão, toca na minha ferida, né? Ou seja, depois dele ressuscitado, a ferida da cruz ainda estava ali. E ele subiu em corpo. O corpo dele foi glorificado. Portanto, hoje, enquanto nós conversamos aqui, as marcas na mão de Jesus e nos pés ainda estão lá em cima. Nele estarão para toda a eternidade. Isso é para você ter uma ideia de quanto tempo se pune
não é? No Brasil são 30 anos a pena máxima. Outros países são mais. Existem projetos para mudar para 40 anos. O que eu quero que você saiba é que pelo teu pecado, pelo meu pecado, Jesus pegou uma punição que começou desde o cheiro da serragem quando ele era criança, até o céu com as marcas nas mãos e nos pés da cruz. Quanto tempo é isso? 30 anos de punição? 40? Pelo teu pecado, pelo meu pecado. As marcas da cruz de Jesus estão nele até hoje. Até agora, nesse exato momento agora. Quando eu penso nisso, eu sinto muita vergonha de mim mesmo, dos pensamentos que passam. Porque o meu Cristo é eterno, o nosso Cristo é eterno. Ele não é de ninguém, ele é nosso. O nosso Cristo é eterno. E a punição dele é muito alta. Vamos dar graças a Deus por isso ter acontecido. Fiquem com Deus.